Olá, meus amores do oitavo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar os ângulos dentro de uma circunferência, tá? Então, assim, este último capítulo do nosso módulo é o último assunto que a gente vai ver, que a gente vai contemplar desse livro 4. E a introdução dele traz acerca dos ângulos que a gente já viu nas séries anteriores, que é justamente a questão do horário, né? Que ângulo faz... quando dá tal horário, 12 horas, 3 horas da tarde, lembra que a gente consegue identificar devido ao relógio lá como ele tem um formato de um círculo, então ele vai ter 360 graus e a gente vai dividir pelas 12 horas do relógio, ok? Mas aqui a gente vai ver outros tipos de ângulos, tá? Mais especiais, com outras propriedades. Então, o primeiro tópico que eu quero ver com vocês aqui ângulos de uma circunferência. Então ele fala assim: considere uma circunferência e nela dois pontos, o ponto A e B, distintos, ou seja, diferentes, que não sejam extremidades de um mesmo diâmetro. Podemos verificar que a circunferência fica dividida em duas partes, como indica a figura a seguir, e todo arco de circunferência será considerado no sentido horário. Então aqui, primeira coisa que ele pediu para a gente considerar. Considere dois pontos, né, que são as extremidades, ó, A e B. Aí ele fala que os pontos A determinam dois arcos. Qual é o primeiro arco? O arco AB, que está aqui amarelinho, e o arco BA, que é o que está em verde, tá? Transforma em dois arcos, o amarelo e o verde. E que o arco sempre é o quê? Sentido horário. AB, BA, sempre sentido horário, tá? Indicamos o arco AB por essa denotação. A gente coloca o AB e em cima coloca tipo uma curvinha, tá? Para identificar que a gente está falando de arco. Aí aqui ele traz outro, ó. Temos quando passa o diâmetro, né? Ó, quando os extremos A e B coincidem, ou seja, é a mesma coisa, com os extremos de um diâmetro, cada um dos arcos será denominado semicircunferência, ou seja, aqui ó, o segmento CD, ele transforma essa circunferência em dois arcos, o arco CD e o arco DC. Só que como ele passa no meio dessa circunferência, ele toca aqui o centro dela, que é a letrinha O, a gente denomina esses dois arcos, né, como semicircunferência, ok? O arco DC, ele é uma semicircunferência, é a metade da circunferência, mas também é um arco. E CD da mesma forma, ele é um arco, mas como ele coincide com o diâmetro, ele também representa a semicircunferência desta circunferência, ok? Partindo disso, vamos ver o ângulo central. Observe a imagem a seguir, ok? Aí ele fala, AOB é um ângulo central. AOB é um ângulo central, está no centro da circunferência. Quais são suas características? O vértice O é o centro da circunferência, ou seja, o vértice desse ângulo, ele representa o centro da circunferência. Já que ele é um ângulo central, né, está no centro dessa circunferência, logo o O, que é o centro dela, vai ser o vértice desse ângulo. Seus lados determinam dois raios da circunferência. Seus lados determinam dois raios, ó. OB é um segmento que representa o raio e OA também, o AO também é um segmento que representa o raio. Então, os dois lados dele, desse ângulo, ele está o quê? Representando o raio dessa circunferência. Continuando, ele fala assim, quando traçamos um ângulo central, ficam determinados dois arcos. Se o ângulo central tem medida x, dizemos que os arcos têm medida x e o outro 360 menos x. Como assim? Ele fala assim, quando traçamos um ângulo central, ficam determinados dois arcos, justamente. Ó. Aqui ele traçou o central, né, AOB, ângulo central. Então, aqui é x. Aí ele fala assim, quando traçamos um ângulo central, determina dois ângulos. Se o ângulo central tem medida x, dizemos que os arcos têm medida x
e 360 menos x. Como assim? Ó, ele fala assim, o ângulo, o AOB, ângulo central de medida x, ou seja, aqui é x. AB em azul, que é esse arcozinho aqui, ó, o arco AB, a medida é x. Por quê? Porque sempre a medida que está aqui vai ser igual à medida daqui, referente ao ângulo central. Se o ângulo central fosse 100 graus, um exemplo, o arco também seria 100. Se o ângulo central fosse 50, o arco também seria 50. Então, a mesma medida do ângulo central é a medida do arco que está à frente dele, no caso aqui, o AB, tá? Então, se aqui é x, o ângulo central, aqui também vai ser x. E o arco AB vai ser o quê? BA, né? Que é o arco amarelo. Vai ser o quê? 360, porque a volta toda representa 360, menos o valor de x. Ok? Entenderam aí? Vai ser a diferença. O todo não é 360, então eu vou pegar o 360 e tirar o pedaço que vale isso daqui. Tá em lilás e roxinho, tá? Para vocês. Vamos lá. Podemos verificar que a medida de um arco AB é igual à medida do ângulo central correspondente. Dessa forma, é possível afirmar que a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Foi o que eu acabei de falar, ó. A medida de um arco, nesse caso o AB, ele é igual à medida do ângulo central correspondente. Se aqui fosse 15, aqui também seria 15. Se fosse 20, aqui seria 20. É igual, tá? Ângulo central e arco. Para determinar a medida de ASB, consideramos que a circunferência, embora não seja um arco, mede 360 graus, pois ela é a reunião de duas semicircunferências. Portanto, a medida de ASB é igual a 360 menos a medida de AB, que é justamente o que eu falei aqui, ó. Se o todo é 360 graus, então, se esse pedacinho aqui que está em lilás vale x, o amarelo vai ser 360 menos x, o valor do arco AP, ok? Vamos lá. Exemplos. Então, aqui ele vai trazer esse exemplo para a gente poder colocar em prática o que acabamos de ver em teoria. Nós temos aqui, ó, este ângulo central que mede quanto? 40 graus. Se o ângulo central mede 40, então o arco AB também vai ser o quê? 40. Então, se eu quero saber o restante, ó, AMB ou BMA, vai ser o quê? 360, que é o todo, menos o pedacinho que vale quanto aqui? 40. 360 menos 40 é igual a quanto? 320 graus, ok? Somente isso. Vamos lá, prosseguindo. Congruência de arcos. Dois arcos de uma mesma circunferência ou de circunferências congruentes, ou seja, que são iguais, que tem a mesma medida, né? Então, ele fala assim, a congruência de arcos é uma relação de equivalência. Dois, pois, apresentam as seguintes propriedades. Tem a reflexiva, a simétrica e a transitiva. Quando é que se aplica cada uma delas? Aqui, ó, vai dizendo que o arco AB, ele é congruente ao arco AB. Então, é uma coisa mais lógica, então é reflexiva. AB é congruente a AB, da mesma forma que esse AB seria congruente a esse primeiro, então é reflexiva. A segunda simétrica é o seguinte, eu já tenho dois que são diferentes, ó. AB é congruente a um outro segmento CD. Se AB é congruente a CD, logo CD também vai ser congruente a quem? A AB. Então, essa troca simétrica. E aqui nós temos a transitiva, que é assim, é como se fosse por tabela. Se AB ela é congruente a CD e CD ele é congruente a EF, né? Por eles terem o CD em comum, que são iguais, logo AB vai ser o quê? Congruente a EF. Então, é transitiva. Correspondência entre
arcos e cordas. Vamos lá. Dado um arco AB, então nós temos aqui esse arco AB, denominado corda. A gente sabe que aqui é a corda, né? Um dos elementos da circunferência, mas também é um arco. Verificamos conforme a figura ao lado que se dois arcos são congruentes, ou seja, iguais, então as cordas correspondentes também são congruentes, ou seja, se AB, o arco AB é congruente ao arco CD, então as cordas também são congruentes, vão ter a mesma medida. Então aqui nós temos uma atividade para a gente poder praticar. Observe a figura e complete os itens com o que se pede. Qual é a medida do arco AB? AB, qual é a medida dele? 60 graus. Simples, né? B. Qual a medida do CB? CB. Então, são essas duas partes. Então, vou ter que somar, ó. 75 mais 60. Dá 135 graus. Então, a medida do arco CB é 135 graus. E a medida do BMC? BMC, ou seja, aqui desse restante. O todo não é 360, então você vai pegar 360 menos quanto? Menos essa parte toda aqui, ó, que a gente acabou de fazer. 135. 360 menos 135 dá 225 graus. Então, a medida do arco BMC é 225 graus. Bem fácil, né? Só para a gente praticar essa questão mesmo dos arcos. Vamos adiante. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Ângulo inscrito, tá? A gente viu um ângulo central que fica no centro da circunferência. Agora a gente vai ver o ângulo inscrito. Denomina-se ângulo inscrito todo um ângulo que tem o vértice na circunferência, cujos lados são secantes a ela. Ou seja, o vértice vai estar em cima da circunferência. E os lados, eles são secantes a ela. O que quer dizer secante? Vai tocar em dois pontos, ó. Toca bem aqui e aqui, ó, no T. Toca no A e no ponto S. Então, são duas retas secantes e o vértice do ângulo está em cima da circunferência, ó. Outra aqui, ó. Aqui também, ó, toca aqui em cima da circunferência e as retas são secantes. Toca aqui no B e no M, aqui no B e no N, ó. Dois pontos na circunferência. Aqui também da mesma forma. Ok? Observe que na figura os vértices são os pontos das circunferências. Vamos considerar 3 casos de ângulos inscritos em uma circunferência e verificar uma propriedade comum a eles. Então, a gente vai ver esses 3 casos e vai ver uma propriedade que é comum a eles. Vamos lá. Primeiro caso. O centro da circunferência pertence a um dos lados do inscrito, ok? Então, aqui, ó, nós temos 2 ângulos inscritos, o A e o P. Só que ele fala o quê? O centro da circunferência, ele pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse P, né? A circunferência, o centro O, ele faz parte aqui da formação desse ângulo APB, ok? Aí aqui ele vai trazer OP e OA, OP e OA, né? APO vai formar esse triângulo que ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, os 2 ângulos da base são iguais, têm a mesma medida, ou seja, P e A vai ter a mesma medida em graus. Vai ser congruente. Observe o triângulo APO. A gente acabou de ver, ó. A, P e O. E o triângulo AOB. AOB. O ângulo, né? Perdão. É um ângulo externo, não adjacente aos ângulos A e P. Portanto, X é igual a A mais P. Se eu quero saber o valor desse X aqui, ó, esse X será igual
A mais P, a medida desses dois, ó. A mais P. Como A é igual a P, então X vai ser igual a quê? A P mais P. Tipo, se A é igual a P, eu posso substituir, ó, esse A por P, que é P mais P. Logo, X é igual a quê? A 2P. Aí ele continua, ó. X é igual a 2P. Logo, P será igual a quanto? Ele faz o processo contrário. X sobre 2 igual a P. Então, para mim saber o valor de P aí, lá, bem aqui, ó, o valorzinho desse ângulo, vai ser o quê? O valor de X dividido por 2. Então, essa é a primeira relação. Quero saber quanto vai valer aqui esse X, ó. Sabendo que se aqui é X, aqui também é X, tá? Só lembrando da primeira propriedade. Mas se eu quero saber o valor desse X, o que é que eu faço? Vou pegar, ó, P é igual a X dividido por 2. Então, eu pego esse valor aqui, se aqui fosse 30, por exemplo, esse P seria quanto? 15, que é a metade. P é igual a metade de X. Então, se esse X valesse 30, se fosse 50, P seria quanto? 25. Sempre a metade. Ok? Primeira relação. Vamos lá, vamos para o segundo caso. Segundo caso. O centro da circunferência pertencente à região angular do ângulo escrito nessa circunferência. Então, aqui, ó, mesma coisa. O APT é um triângulo escrito. APT é um triângulo escrito. Um ângulo escrito, perdão. Porque aqui nós temos o vértice dele em cima da circunferência. O centro O pertence a APT. Tá aqui, ó, o centro O pertence ao segmento, a um dos lados do ângulo. Logo, se eu quero saber o valor de M, aqui, ó, esse valor desse M, vai ser o quê? R dividido por 2. Ângulo central, tá? Ó. Se eu quero saber o valor desse M, eu pego esse R aqui e divido por 2 para saber o valor desse M. Se você analisar, se eu pego o M, aqui, ó. Se eu quero saber esse M, né? M é igual a quê? A R dividido por 2, que é o ângulo central. Se eu quero saber desse N, eu vou pegar quem, ó? O S. S e dividir por 2. Valor do ângulo que equivale a S e dividir por 2 e o M da mesma forma, a metade. Igual que a gente viu no primeiro caso. A gente pega o ângulo central, e a gente divide ele por 2 para saber o ângulo inscrito. Então, aqui, ó, novamente, se eu quero saber o valor de Px sobre 2. Então, se a gente for analisar, é a mesma regra em comum, né? Que é o que ele fala, né? Aquilo que eles não têm em comum. E o terceiro caso, o centro da circunferência não pertence a nenhum dos lados do ângulo inscrito. A demonstração desse caso é semelhante ao anterior. Então, P será igual a x sobre 2. Portanto, o que é que a gente conclui? Qualquer ângulo inscrito aqui, ó, em uma circunferência, determina 2 arcos nessa circunferência, ok? Todo ângulo inscrito determina 2 arcos. Um deles está contido na região angular correspondente a este ângulo, ao qual corresponde o ângulo central. A medida desse ângulo inscrito é igual a metade, ó. Esse ângulo inscrito é igual a metade da medida do ângulo central por ele determinado. Então, você tem um ângulo inscrito aqui, ó. Você tem aqui a circunferência, você tem aqui este ângulo inscrito, aqui, dizer que ele é X, A, B e C. E aqui você tem o centro O, né? Aqui. E aqui eu tenho um 70 graus, por exemplo.
Aqui é o centro O. Quem é o ângulo escrito? A, B, C, que ele vale X. E quem é o ângulo central? 70 graus. Então, se eu quero saber o valor desse ângulo escrito, sempre esse valor aqui do ângulo escrito vai ser a metade do ângulo central. Então, se aqui é 70, X vai ser o quê? X é igual a 70 dividido por 2. X é igual a 35. Ok? A metade do ângulo central. Tia, só quer dizer isso? Só quer dizer isso. Tá? Vamos lá. Então, aqui nós temos essa atividade, ó. Determine a medida X das figuras a seguir. Então, nós temos o ângulo central aqui é quanto? 134. E o ângulo escrito? X. Então, X é igual a 134 dividido por 2, é a metade. X é igual a quanto? 134 dividido por 2, 67. X é igual a 67 graus. Aqui, ó, quanto é o ângulo escrito? O ângulo escrito é 2x, igual. E o ângulo central, 140. Então, esse 2x é 140, é a metade de 140, dividido por 2. Então, você faz, ó, 2x é igual. Quanto é 140 dividido por 2 primeiro? 70. Fica 2x igual a 70. Então, x é igual a 70 dividido por 2. Quanto é 70 dividido por 2? 35 graus. Então, esse é o valor de x. Ok? Vamos lá. Ângulo escrito em uma semicircunferência. Então, temos aqui um ângulo escrito em uma semicircunferência. Na figura a seguir, APB é uma semicircunferência e a medida de APB é igual a 180. Ou seja, porque como é uma semicircunferência, a metade da circunferência é o quê? O todo, né? 360. Então, a metade da semicircunferência vai ser 180. Metade de 360, 180. É um ângulo escrito nessa semicircunferência. AOB é um ângulo raso, logo a medida de AOB é igual a 180, justamente, AOB é um ângulo raso. Aí aqui ele vai explicar que a medida de APB não é a metade do ângulo AOB, então o que é a metade de 180? 90. Ou seja, que aqui ele conclui com isso, que qualquer ângulo inscrito em uma semicircunferência é um ângulo reto e mede 90 graus. Ou seja, qualquer ângulo escrito em cima de uma semicircunferência, faz aqui, ó, metade, né? Tá traçado no meio. Ele vai valer 90 graus. Qualquer ângulo escrito em uma semicircunferência é um ângulo reto e mede 90 graus. Vamos lá. Ângulo de segmento. O que esse ângulo de segmento está querendo dizer? O que é um ângulo de segmento? É o que tem um vértice na circunferência. Um lado é uma reta tangente e o outro é contido em uma reta secante. Ó, é um de segmento. Um lado dele é secante, ó. É como se fosse um lado dentro da circunferência e o outro fora. Mais ou menos assim. O BC é uma reta secante. Ele toca a circunferência em 2 pontos, aqui, ó, e bem aqui. Já o outro lado, que é o BA ou AB, ele só toca em um ponto, que é aqui no B, então ele é tangente. Então tem um lado secante, que é esse, e tem um lado que é tangente, que é esse lado. Quando isso acontece, tem um lado secante e outro tangente, a gente classifica esse ângulo como um ângulo de segmento, ok? Então, esse é um ângulo de segmento. Tem um lado que é secante, uma reta secante, e o outro que é um lado tangente, uma reta tangente. ABC é um ângulo de segmento. Então, ele traz aqui outro exemplo. Ó. ABC é um ângulo de segmento. O BC tem 2 pontos em comum e o AB só tem um ponto aqui no B. Aí ele fala assim:
A BC é o arco intersectado pelo ângulo. E BC aqui, ó, este arco que fica entre o ângulo, ok? Aí ele vai trazer as notações, ó. A mais B é igual a 90. A mais B é igual a 90. Esse ângulo A e esse ângulo B. Se eu somar os dois, é igual a 90. Ok. Para mim saber o ângulo A, vai ser 90 menos o ângulo B. Ok, está só denotando. B é um ângulo escrito. Portanto, esse B aqui, ó, como ele é um ângulo escrito, tem um vérticezinho aqui na ponta da circunferência, ok? A medida dele vai ser o quê? CD dividido por 2. Ou DC dividido por 2. Seria aqui, ó, o valor desse arco. Tá só denotando, tá, gente? Ele tá só explicando cada elementozinho. Para chegar na conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte. Que para mim saber a medida de A, eu vou pegar a medida do BC e dividir por 2. Quero saber quanto vale aqui, ó, o valor desse ângulo A. Então, eu pego o valor de BC, que é o arco, e divido por 2. Essa é a anotação que ele quer. Quero saber o valor desse ângulo, eu pego a medida do arco BC e divido por 2. Ele está só explicando como chegou a essa conclusão, tá? Então, vamos lá para a próxima página. Na próxima página, meus amores, a gente vai ver o que? Ângulos com vértices que não pertencem à circunferência. Então, aqui, consideramos os seguintes casos. O primeiro, o vértice é um ponto interno distinto no centro, tá? Então, assim, nesse caso, é como se fosse... Nós temos o ponto P, que ele não é o centro, tá? E ele é interno à circunferência. Quando esse ponto P aqui, a gente percebe que vai fazer o quê, ó? Um ângulo que é o quê? É o PV, é oposto pelo vértice. Para mim saber calcular a medida desse ângulozinho aqui, ó, que é X, eu vou utilizar uma formulazinha. Qual é essa fórmula? Aqui a questão vai explicar o passo a passo como a gente chega nessa fórmula. Mas eu vou ser bem direta. Quando o ponto é interno, e eu quero saber a medida desse ângulo X, porque se eu souber a medida dele aqui, desse X, eu vou saber também desse ângulo aqui, ó. Eu vou saber também de todos, porque eu sei que fecha os 4 ângulos vai formar 360. Se aqui é 20, aqui também vai ser 20, já é 40. Então, 360 menos 40, 320, divido só por 2 para saber aqui, como a gente já fez isso várias vezes. Então, tia, tem uma circunferência deste caso, que eu tenho um ponto interno, que vai formar aqui esse ângulo oposto, né, ao PV pelo vértice. Eu quero saber o valor desse X. Qual é a relação que eu utilizo? Deixa eu apagar aqui. Quero saber aqui o valor desse X. Qual é a relação que eu utilizo? Medida do arco CB, medida aqui desse arco, ó. A medida desse arco CB, mais a medida aqui desse arco AD, e divido por 2, ok? Então, medida do arco CB, mais o AD dividido por 2. Então, para mim saber o valor desse X, a questão vai dizer, sabendo que CD é tanto e AD também é outro tanto, então eu quero saber o valor do ângulo X. Então, você soma esse mais esse e divide por 2, que você encontra o valor do ângulo X. Lembrando que o ponto é interno, ou seja, está dentro da circunferência. O segundo caso, ele vai trazer um ponto que está fora da circunferência. Então, a gente vai ter a mesma linha de raciocínio. O ponto P, ele está o quê? Fora da circunferência. Mas, mesmo assim, ele vai ter o quê? 2 arcos projetados. Então, eu quero saber aqui quanto vale esse ângulozinho X aqui, ó. Partindo desse ponto P, que está externo à circunferência. Como é que a gente faz? Então, é aqui, a medida CD, medida do ângulo CD, lá era mais, né? Só que aqui vai ser, ó, a medida, quero saber o valor de X, do arco CD
menos a medida do arco AB dividido por quanto? Por 2, ok? Quero saber o valor desse x, eu pego lá a medida aqui do CD, vai ser tanto, e eu pego aqui a medida do AB, que vai ser outro tanto, tá? A questão vai dizer quanto vai medir cada um. Faço a subtração deles dois e o resultado final eu divido por 2. Essa é a fórmula que a gente utiliza para saber o valor desse ângulozinho x, ok? Vamos lá, prosseguindo. Segmentos tangentes a uma circunferência. Então, temos os segmentos tangenciais. A figura ao lado mostra a circunferência O, um ponto P externo, a circunferência PA e PB são tangentes. Por que eles são tangentes? Porque ele só toca aqui, ó, em um ponto a circunferência, ok? Veja como podemos mostrar que os segmentos PA e PB são congruentes. Então, aqui ele vai trazer só uma demonstração de como eles são congruentes. Então, ele fala assim, considere os triângulos POA e POB. Temos POA, POB, esses dois triângulos. PO é um segmento comum aos dois lados, então PO é um segmento que é comum aos dois triângulos. A é congruente a B, A e B eles são congruentes porque é 90 e 90 graus, são retos, pois a tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, se OA e OB são raios, dois triângulos retângulos são congruentes quando apresentam um cateto e a hipotenusa, respectivamente, congruentes. Assim, temos que o triângulo POA, ele é congruente ao triângulo POB, assim o segmento PA, ele também é semelhante ao segmento PB. Então, aqui é só uma demonstração em relação para mostrar que esses dois segmentos, tanto PA como PB, eles são congruentes, utilizando o que? A relação do triângulo retângulo 90 graus, hipotenusa e um dos catetos, ok? Desenvolver e aplicar. Então, vamos para o nosso último assunto também, para encerrar esse capítulo 4, né? Esse é o livro 4, a gente encerra ele vendo esse último tópico, tá? Circunferência escrita no triângulo e no quadrilátero. Se os lados de um triângulo ou de um quadrilátero são tangentes a uma circunferência, ou seja, tocam pontos nessa circunferência, dizemos que a circunferência está inscrita no triângulo ou no quadrilátero. Então, aqui, ó, tangências tocam em pontos. Esse lado aqui tocou esse pontinho, esse lado aqui tocou no ponto B, esse lado aqui tocou no ponto M. Circunferência escrita no triângulo ABC. Então, nós temos uma circunferência que está inscrita nesse triângulo ABC. Ok? Ó. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Temos o triângulo ABC e temos essa circunferência escrita dentro dele. Tocando no lado AC, toca o ponto M, AB o ponto P e BC o ponto N. Aqui já temos a questão do quadrilátero. A circunferência escrita no quadrilátero ABCD. Então, nós temos um quadrilátero ABCD e temos uma circunferência escrita e que ela vai tocar em pontos desse quadrilátero. De acordo com a propriedade dos segmentos tangentes a uma circunferência, temos AM é congruente a AN. Ó. AM é congruente a AN. BM é congruente a BP. BM, ele vai ser congruente a BP. E CN vai ser congruente a CP. Ok? São as regras que ele está querendo dizer quando isso acontece. E aqui nós temos que AM vai ser proporcional ao congruente. AM vai ser congruente a AQ. DQ vai ser congruente a DP. CP vai ser congruente a CN. E BN vai ser um segmento congruente a BN. O que quer dizer isso? Que eles vão ter a mesma medida.
Ó, é como se fosse assim. AM, congruente a aqui. Se aqui for 5, aqui também vai ser 5. Ok? BM e BN. Se aqui for 8, BM, aqui também será 8. Ok? Aí ele continua, CN, CP. Se aqui for 2, CN, CP também será 2. E DP for 1, DQ também será 1. Serão segmentos proporcionais. Ok? É isso que ele está querendo falar. Em relação às tangentes, né? Dentro da circunferência inscrita. Após isso, meus amores, temos interação, atividades de interação e atividades que serão direcionadas para vocês. Nós finalizamos o livro 4 nessa aula, tá? Todos os conteúdos que a gente tinha que ver já vimos. Agora a gente vai só praticar esse último capítulo. Vamos praticar através das atividades, né? Os ângulos inscritos na circunferência. Vamos praticar através das nossas atividades. Depois a gente vai ficar revisando questões ou assuntos mais importantes até a gente finalizar o nosso ano letivo. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida a gente se fala e até o próximo vídeo.